Olá, no ar Unisul TV Esporte, nesta segunda-feira, 25 de outubro de 2010. No programa de hoje, as informações de mais uma rodada do Campeonato Catarinense da segunda divisão. A rodada não foi nada boa, tanto para o Atlético Tubarão, que perdeu para o Marcílio, e também para o Ercílio Luz, que sofreu um empate no jogo contra o Próspera. Vou falar sobre o Campeonato Catarinense da segunda divisão, também as informações da Olesc, que se encerrou nesse último fim de semana, e quem faturou o título foi a cidade de Joinville. Hoje tem boliche, tiro ao prato. Fique ligado no programa de hoje. Começando mais uma edição do Unisul TV Esporte, você de casa já sabe, pode participar do nosso programa. Os nossos contatos, unisultvesporte@unisul.br, espaço sempre aberto para você de casa participar do nosso programa, e também o nosso portal de internet tvsulsc.com.br. Olá, Vivian. Olá, Matheus. Aí destaques para esse início de semana. Olá, sem dúvida a rodada do fim de semana, o Ercílio Luz com chances remotas de classificação e o Atlético Tubarão se distanciando cada vez mais do Marcílio Dias. E aí, Matheus, destaque para hoje? Acho que é essa definição que o quadrangular começa a tomar com 2 rodadas de antecedência. Se o Luz perdeu a chance aí de entrar de vez na briga aí, com esse empate que levou do Próspera, agora ficou muito difícil a classificação. Vamos iniciar o programa falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos trazer um resumo do que foi essa rodada do fim de semana. Os jogos já começaram no sábado. Você confere na tela aí, o Botafogo venceu o Vitória. E esse resultado foi importante para o Botafogo, que entrou na turma da zona da Libertadores. O Guarani foi derrotado em casa pelo Atlético Goianiense. No domingo, vamos lá para o Festival de Clássicos do fim de semana. No Pacaembu, o Corinthians venceu o Palmeiras com o gol do Bruno César, 1-0. O Goiás complicou ainda mais a situação do Avaí no Campeonato Brasileiro. O Avaí é o penúltimo colocado e o Goiás, de quebra, ainda ultrapassou o Avaí. O Ceará derrotou o São Paulo 2-0. O Atlético Paranaense empatou com o Fluminense, um bom resultado para o Fluminense, que agora é o novo líder da competição. E o Santos, essa é a surpresa da rodada, foi derrotado em casa pelo Lanterninha, Grêmio Prudente, 3-2. Fez 2-0 e tomou a virada. Incrível, o Neymar ainda perdeu pênalti. Os 3 clássicos das 6h30 de ontem, o Vasco empatou com o Flamengo no Engenhão, 1-1. O Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético Mineiro, não deixou de ser surpresa, porque o Cruzeiro brigava por liderança, mas é clássico, né? 4-3, 3 gols do Obina. E o Grêmio empatou com o Internacional no Olímpico, 2-2, foi o placar, o Inter 2 vezes estava atrás do resultado. Na classificação, o Fluminense é o novo líder, 54 pontos, ganhando critério de saldo de gols. Segundo o Cruzeiro, empatado no número de pontos. Terceiro, o Corinthians, que encostou, agora ficou 1 ponto da liderança o Corinthians. O Santos permanece em 4º lugar. O Santos, se vencesse o Grêmio Prudente, permanecia com chances reais de título. O Inter vem em 5º, o Botafogo 6º lugar. Tirando o Santos Internacional, o Botafogo é a última equipe que compõe a zona da Libertadores. Na turma lá de baixo, olha o Avaí. 19º lugar para o Avaí com 30 pontos. O Grêmio Prudente vem em 30º. E ainda também na zona da degola, o Goiás e também o Vitória. Quem se deu bem foi o Atlético Mineiro, mas quem vem caindo muito também é o Guarani, que logo deve entrar para essa turma. O que aconteceu com o Avaí, agora é real, está caminhando para o Guarani também acontecer, já que não ganha de ninguém. Chega nessa reta final do campeonato, isso é interessante, mas os times, esse campeonato está sendo mais intenso, essa realidade está sendo mais intensa. Os times de baixo começam a somar mais pontos, os times de cima a gente vê o Corinthians ganhou lá em cima, o Fluminense empatou, o Cruzeiro perdeu, o Grêmio empatou, os times lá de cima, só o Corinthians venceu. Foi quem realmente se deu bem na rodada. Né? Só o Corinthians conseguiu ganhar na rodada, um time que estava meio fora, que era crise, que a torcida invadiu o treino, que trocou de técnico. Agora já é pela tabela, já tem que indicar ponto Corinthians como favorito pela tabela que tem pela frente, por ter uma tabela considerada mais simples. E lá embaixo é o contrário, todo mundo ganha, o Atlético Goianiense ganhou, o Atlético Mineiro ganhou, até o Grêmio Prudente ganhou lá embaixo, todo mundo, quase todo mundo ali conseguiu vitória. Aí quem perde o jogo nessa situação, como é o caso do Avaí, do próprio Guarani, começa a ficar numa situação difícil, o Avaí está numa situação bem complicada hoje, já fica difícil aí projetar que ele consiga permanecer na Série A.
O Figueirense, apesar de ter perdido, ainda continua na zona de classificação, tem todas as possibilidades de subir. 5 pontos de vantagem, né, pro quinto, então tá... Ainda tá afogado, mas não pode dar mole também. Mas perdeu fora de casa. Tem que fazer, pelo menos tem que conquistar as vitórias dentro de casa. A gente fala agora sobre o nosso boliche aqui no Via Bowling. Amanhã teremos um torneio para as meninas e também para a gurizada masculina e feminina. Então, amanhã no Via Bowling, um torneio preparatório para mais uma edição de mais um campeonato. E nesse torneio que acontece amanhã, para quem se inscrever para o campeonato, atenção, amanhã não será cobrado para quem participar desse torneio. Então, só lembrando, para quem quiser participar da competição, só se dirigir ao Via Bowling. Amanhã, a partir de 8 da noite, a gente começa mais um campeonato. Primeiro teremos o torneio, então amanhã teremos troféu para as mulheres e também para homens. E depois sim começa o campeonato. E amanhã, para quem disputar o torneio, não será cobrado. Enfim, o pessoal já participa do campeonato e também participa do torneio. Vamos falar sobre Série C, fazer uma menção ao Criciúma. O Criciúma está de volta à Série B. Conseguiu acesso após a vitória no sábado sobre o Macaé. Vitória de 2-0. O Criciúma fez 1-0 com o Marcos Medina. E aí a festa lá no Heriberto Wilson. Foto tirada do Clique RBS, a festa em Criciúma, e que festa foi, né? O torcedor tá até hoje comemorando. E eu acho o seguinte, eu acho que teve gente que se torceu aqui em Tubarão, nossa região, teve gente que torceu, teve gente que secou, tudo bem, isso é normal. Agora, a gente tem que admirar muito a mobilização que foi feita lá em Criciúma, na cidade, na região. Você via que os políticos, o prefeito, os deputados, até o governador teve declarações em torno desse jogo. A cidade conseguiu parar por causa de um jogo, parar em volta do seu time. Isso eu achei muito bonito e muito motivador até para que um dia isso talvez aconteça por aqui também, porque teve gente que torceu, teve gente que secou, mas que foi bonito de ver a cidade toda em função de um jogo. Foi. E 20 mil pessoas no estádio, né? Encheu. Estádio lotado, o Heriberto Wilson. Exatamente. Aí o público Agenor, maior do que muitos jogos grandes. Bom para o futebol de Santa Catarina, Vivi. Exatamente. A gente vê aí o Avaí caindo, né? O Figueirense agora está subindo e agora o Criciúma, melhor ainda, dá um destaque para os times da nossa região e a possibilidade de a gente ver grandes jogos aqui em Criciúma, pertinho da nossa cidade. E essa gangorra do futebol é normal mesmo. Às vezes o Avaí cai, não pode sempre faltar um time catarinense na primeira divisão. E que bom que agora temos o Criciúma na segunda divisão. Vamos para um rápido intervalo. No programa de hoje a gente vai falar sobre os indicados ao destaque da semana. Também vamos falar sobre o OLESC, o encerramento do OLESC. E também tem futebol de Tubarão, Campeonato Catarinense.